E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. Eu ia falar outra coisa em bananeira. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. É o primeiro vídeo, exceto live do ano de 2020. A gente vai ter muitos vídeos legais agora. Estamos voltando com tudo nas aulas gravadas e temos um conteúdo bem legal. Foi um material que surgiu uma dúvida no meio de uma aula, de um curso em Company, de um aluno que falou, olha, e se eu quiser fazer um Pareto no Power BI? E aí eu parei e falei, olha, eu nunca fiz um Pareto no Power BI. A gente já fez no Excel várias vezes, mas no Power BI não. E aí peguei e falei, vamos desenvolver uma solução. E aí na hora a gente desenvolveu uma solução, e aí eu comecei a pensar, deve ter alguma maneira mais fácil, alguma outra possibilidade, e eu comecei a melhorar essa solução, e aí eu cheguei numa versão bem legal, eu estudei algumas possibilidades, algumas versões que eu vi por aí, e cheguei na minha. E aí fiz uma maneira bem simples, bem legal, o gráfico de Pareto, o famoso gráfico de Pareto, que vai acumulando porcentagens, ele mostra pra gente do maior para o menor em quantidade de vendas, da porcentagem que representa do todo, no caso acumulado, o famoso 80-20, pessoal, tanto fala aí na área de administração. Então, a gente vai ver lá no Power BI como construir utilizando medidas. E eu já vou aproveitar aqui para dar algumas dicas muito legais para você, de medidas para você não se perder, tá bom? Então, bora para a vinheta. Pessoal, então aqui antes de começar essa aula, eu quero dar um recado para vocês aqui na nossa empresa, na Excelência. Nós já treinamos aí mais de 5.000 alunos em Power BI e Excel e nós estamos tendo treinamento agora em São Paulo de Power BI. Será a nossa única turma do semestre, dias 15 e 16 no sábado e domingo, das 9 às 18 horas. Então, se você tem aí vontade de aprender o Power BI, estudar uma ferramenta aí desde o zero com a gente, essa é a única oportunidade de São Paulo e região. Então, aproveite aí para você fazer esse curso com a gente, tá bom? Vamos lá para a aula então. Vamos lá. Aqui na aula, pessoal, então nós vamos falar sobre o gráfico de Pareto. Para a gente entrar nos detalhes, o gráfico de Pareto, vou fazer uma medida simples aqui primeiro, para que a gente consiga criar um gráfico e começar a entender. Então, botão direito, nova medida, e eu vou fazer uma medida simples de soma. Então, essa medida, eu vou fazer aqui, eu vou chamá-la de M total. Então, essa medida vai ser uma soma da minha coluna total. Então, a gente sabe que a primeira medida que a gente faz é uma medida de soma. Então, feito isso, ela já está aqui. E eu vou já criar um gráfico, eu vou colocar um de linha em coluna, que a gente vai precisar de linha em breve. E eu vou mostrar aqui, então, a gente vai fazer um por produto. Então, o produto vai ficar no eixo e o M total vai ficar no valores em coluna, por enquanto. Então, olha só, eu já tenho aqui cada produto e eu tenho já, então, a quantidade de vendas de cada um. Vou mudar aqui, vou colocar um rótulo de dados para que a gente consiga visualizar os valores, né? E beleza, então estamos com o gráfico pronto aqui. O Pareto, o que é o Pareto? Ele é a soma da porcentagem de quanto isso aqui representa do total acumulado. Então, se eu pegar aqui e colocar um cartão, eu vou ter um valor de, vamos lá, 10,02 milhões. Então, no Pareto, eu quero saber quanto que isso aqui representa disso, até aí é tranquilo. Porém, aqui na segunda coluna, a minha linha ela vai somar a porcentagem disso com a porcentagem disso. Depois aqui na terceira, ele vai somar a porcentagem dessa com essa. E aí a nossa linha ela vai crescendo a porcentagem, até que chegou aqui na última coluna, vai dar 100%. Então, no Pareto, a gente consegue visualizar a porcentagem acumulada. Beleza, tranquilo. Qual que é o problema de realizar Pareto? O problema é que aqui embaixo a gente não tem, por exemplo, no eixo aqui a gente não tem uma linha temporal de data. Se a gente tivesse data, ia ficar tudo muito mais fácil. Mas aqui a gente tem um produto, a gente tem uma cidade, uma região, alguma outra coisa que a gente queira fazer o Pareto, e nesse caso aqui a gente está utilizando o produto. Então, nós não vamos conseguir
fazer de maneira tão simples. E aí, como a gente vai resolver isso? Nós vamos criar uma medida, tá? Então, essa medida, ela vai resolver para a gente uma parte do trabalho. Depois a gente vai criar uma outra medida para fazer uma análise do valor acumulado. Depois a gente vai transformar isso em porcentagem. Então, nós vamos fazer basicamente 3 medidas. Deixa eu colocar o cartão aqui em cima, tá? Para que a gente consiga visualizar o valor. Vou tirar o rótulo da categoria dele para ficar só o valor ali mesmo, para que a gente não confunda com o título. Vou colocar uma cor diferente aqui. Exibir unidades nenhum. Vou diminuir o tamanho para ficar assim mesmo. Beleza, maravilha. Vamos lá. Para começar, então, eu vou colocar uma tabela e vou arrastar para cá produto e vou arrastar também a minha medida total. Então, esses são os valores que nós temos para cada produto, né? Então, deixa eu colocar aqui cabeçalho de coluna, aumentar um pouquinho para melhorar aqui a visualização. Vamos lá. Beleza. Maravilha. Então, meu cartão está montado aqui. Bom, o que eu tenho que fazer então? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Como eu vou fazer aqui uma soma da média acumulada, eu preciso saber qual que é o primeiro, eu preciso saber qual que é o segundo, preciso saber qual que é o terceiro. E aí eu fiquei pensando em várias maneiras de fazer isso. Eu vi muitas maneiras, algumas possibilidades, algumas mais complexas, usando tabela virtual, com Summarize e algumas outras coisas. Mas vocês sabem que eu gosto de partir para o mais simples. Então, às vezes a gente resolve de uma maneira mais complexa, mas eu gosto de ir procurando uma maneira simples de resolver isso. E aí eu achei uma maneira bem tranquila de fazer. Então, vocês concordam comigo que aqui vai ser a porcentagem do primeiro maior lugar, aqui vai ser a porcentagem do segundo e do primeiro, aqui vai ser a porcentagem, só a porcentagem do terceiro, do segundo, do primeiro, do quarto, do terceiro, segundo, primeiro, no quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Então, você concorda que essa soma ela vai aumentando? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse caso é descobrir uma medida para saber o que é primeiro, o que é o segundo. E para isso a gente vai usar uma medida de ranking, tá? Então, botão direito aqui, nova medida. Então, eu vou criar uma medida para ranquear. Então, eu vou colocar aqui ranking base, vou chamá-la de base. Essa medida, ela vai ser então, deixa eu arrumar a tela aqui, pronto. Essa medida vai ser um ranking x, né? Lembrando que o rank x é uma função iteradora, iterante, então a gente tem que pensar no contexto de filtro, né? De linha, desculpa, quando a gente usa essas funções. E aqui eu vou falar para ele, faz para mim um ranking usando toda a tabela de vendas, e eu posso simplesmente falar a tabela, ou já posso colocar uma coluna. Vou falar já para ele fazer baseado na coluna produto, estamos falando de produto, e qual o valor que ele vai fazer baseado no ranking. Então vai ser a nossa medida M total. Então nós já temos aqui a nossa medida do ranking. Feito isso, ele já criou a medida. Se eu arrastar agora essa ranking base para a tabela, nós já vamos ver aqui que ele criou para a gente o ranking. Deixa eu minimizar aqui a nossa barra de medidas. Pronto. Então, olha só que eu já tenho na ordem de 1 até 10, a mesma ordem que eu tenho aqui no gráfico. Então, olha lá, terno é primeiro, tênis é segundo, jaqueta é terceiro. Maravilha. Então, nesse momento, eu já sei qual que é o ranking. Beleza. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para ele o seguinte, o Power BI, acumula para mim estes valores aqui, baseado no quê? Nesse ranking. Então, quando for o primeiro, eu quero que ele pegue o primeiro. Quando for o segundo, eu quero que ele pegue o top 2. Porque o top 2 já engloba 1 e 2. Quando tiver no terceiro, eu quero que você pegue o top 3. Quando eu falo do top 3, eu já englobo o top 1, 2 e 3. Então, vocês estão vendo que eu já sei o que eu quero?
Eu já defini muito bem o que eu quero, então eu preciso de uma medida que faça o top. E aí, para isso, a gente vai criar uma medida que é o nosso calculate com o top N. Então, olha só essa medida, ela é bem legal. Eu acho que é uma das maneiras mais simples de fazer isso aqui. Vamos lá. Então, essa medida, vou chamá-la de acumulada por enquanto. Acumulada vai ser igual. Vou usar um calculate. E aí aqui, primeira coisa que ele me pede, qual a expressão que eu vou usar? Então, vou usar o M total. Então, lembrando, né, se você já tem uma medida, use ela. Né, quanto mais você usar, mais amarradas vão ficar as coisas, e para manutenção isso vai facilitar também. Agora que vem a expressão, que eu vou filtrar, o filtro na verdade, né, o que eu vou fazer aqui. Então, eu quero que ele faça um top N, então eu vou usar a função top N. E aí vem o interessante. Aqui no top N, geralmente a gente põe 1, a gente põe 2, a gente põe 3. Só que nesse momento eu vou deixar um negócio mais dinâmico. Então eu não vou colocar 1, 2 e 3. Eu vou falar para ele o seguinte: utilize o contexto que está inserido na medida ranking base. Porque quando ele chegar interno, ele vai falar: opa, terno é 1, sapato é 4. Então ele vai ficar dinâmico. Então eu vou colocar o quê? A minha medida ranking base. Ponto e vírgula. E aí vem o quê? De qual coluna eu quero que ele faça, né? Qual tabela, coluna eu quero que ele faça essa agregação. Então eu vou também utilizar a função all, que eu vou pegar de uma tabela inteira, né? E eu vou usar aqui vendas produto. Então estou aqui vendas produto, fecho parênteses, ponto e vírgula. E aí agora ele está pedindo aqui para a gente qual que é a ordem, né, a expressão. Eu vou colocar aqui então o M total. E aí feito isso, posso fechar o top N, posso fechar aqui o calculate e vou dar um Enter. Ele criou uma medida para a gente aqui, chamada acumulada. Vou arrastar essa medida para a nossa tabela também. E vamos ver o que aconteceu lá. Vamos lá. Então, deixa eu diminuir um pouquinho o gráfico. Olha só, quando ele identificou o contexto que ele estava inserido era 1, então ele fez uma soma do que é 1. Quando ele identificou o contexto que ele está no ranking 2, na linha 2, aqui no caso o ranking 2, ele falou, opa, então eu tenho que somar o 1 e o 2. Quando chegou no 3, ele está somando o 1, 2 e o 3, que o top N, né, ele usa esse número para fazer o cálculo. Chegou no top 10 e ele falou, opa, tem que somar o 10. Então, olha o valor que deu aqui, 10, 0, 16, 699, que é o valor total da coluna. Então, aqui nós temos 100%. Olha que maravilha. Então, ele está acumulando para a gente, baseado no ranking. Olha que beleza. A gente já tem o valor acumulado. O que a gente precisa fazer agora? Uma simples divisão para conseguir pegar esse valor aqui, quanto ele representa do total desse cara aqui. Então vamos lá, mais uma medida. E é essa terceira medida que vai para o nosso gráfico. Então botão direito, nova medida. Vamos lá. Eu tenho aqui então já a barra de medidas. Vou chamá-la de porcentagem. Só o símbolo de porcentagem. E vou usar a função divide. Eu vou dividir o quê? Olha só. Eu tenho que dividir essa coluna do acumulado pelo total, pelo meu M total. Então, vou dividir aqui acumulada, vou dividir pelo total. Aí, no total, a gente tem que tomar aqueles devidos cuidados de sempre, né? Se eu simplesmente colocar o total aqui, ele vai se adaptar ao contexto que ele tiver inserido. Se eu tiver algum filtro, alguma coisa, ele não vai pegar aquele 10, 0, 16. Então, eu vou usar aqui o quê? A função all. Então eu vou falar aqui que eu quero pegar o total. Opa, desculpa, tem que usar um calculate. Calculate do meu M total. E aí eu vou usar aqui a minha função all do que? Da tabela vendas inteira. Fecha parênteses, já a gente vai voltar aqui e vamos fazer um ajuste aqui, hein? Beleza. E se o resultado alternativo, né, se der um dividir por zero, eu quero que apareça zero aqui. Fechado parênteses, Enter. Já vou pegar essa medida, vou arrastá-la para a tabela.
eu preciso dizer que ela é uma porcentagem, né? Senão ela vai ficar com formato numérico assim. Então, clicando na medida, nós vamos lá na guia modelagem e vou clicar em porcentagem aqui. E eu já tenho, então, a porcentagem. Então, já tenho aqui 2 casas decimais, vou deixar assim. Vou aumentar um pouco o tamanho da tabela, estamos com pouco espaço. E pronto. Então, vocês estão vendo que a nossa medida está acumulando a porcentagem e já está dando os 100%. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Eu já tenho aqui um gráfico que eu coloquei com linha e coluna. Olha que interessante. Então, se eu tenho a medida que está acumulando, eu vou pegar a minha medida da porcentagem e vou jogá-la aqui em valores de linha. E olha aí que eu já tenho o Pareto. Então, ele viu, somou aqui para mim 26, somou 43 e foi somando cada um e aqui deu 100%. Legal? Olha que maravilha. Já temos o nosso Pareto. Tá? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu vou explicar já para vocês aí. Quando a gente trabalha com medida, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês estão vendo que a gente fez 3 medidas para adequar a essa situação aqui. Vamos lá, eu estou falando aqui de produto, eu fiz tudo baseado no produto. Só que eu tenho filtros aqui em cima. Lembrem-se que toda medida se adapta ao contexto que ela está inserida. Então, o que vai acontecer agora se eu clicar em um determinado gerente? Olha o que aconteceu aqui. A nossa medida passou a não fazer mais o cálculo correto. Por quê? Vamos entender aqui. Ó. Eu tenho o valor de 992 mil, esse aqui é o meu M total sem filtro, né? Com filtro aplicado. Quando eu comecei a fazer as divisões, ele está dividindo pelo valor total, mas ele não está considerando o filtro. Então, ele está dividindo esses valores aqui por aqueles 10 milhões. E aí o que acontece? O meu total já não é mais 10 milhões. Então, quando ele divide 992 por 10 milhões, dá 9,91. E, não é isso que eu quero. O meu valor agora tem que ser esse. Esse é o meu 100% a partir de agora. Então, a gente tem que fazer algumas adequações. E aí que eu vou mostrar para vocês. E é por isso que a gente tem que entender um pouco de DAX, um pouco de instruções aí para conseguir resolver isso. Olha só o que a gente vai fazer então. Quando a gente usa a função ALL aqui na nossa medida de porcentagem, eu estou falando para ele assim, desconsidere qualquer filtro. ALL, a própria tradução da função diz ALL é tudo. E aí ele está falando, eu quero tudo disso aqui, o resultado disso aqui está dando os 10 milhões. Só que eu tenho uma outra função que eu posso adaptar aqui, que eu vou falar para ele, eu quero que você pegue a ALL, mas só do que estiver selecionado nesse momento. Então, eu quero que ele considere para mim o filtro. E aí, quando eu falo para ele considerar o filtro, ele vai entender que 100% não é mais os 10 milhões, e sim os 992 mil. E para isso a gente faz uma simples alteração aqui na nossa coluna, na nossa medida porcentagem, e aí em vez de ser a função ALL aqui, a gente vai usar a função AllSelected. Então, olha lá o que na função diz. Os nomes das funções ajudam bastante, gente. É só dar uma lida. Olha lá, retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros aplicados dentro da consulta, porém mantendo os filtros que vierem de fora. É exatamente isso que eu preciso. Vou dar um Enter. Olha lá como já mudou. Deixa eu tirar o zoom. Olha aqui agora como ele está dividindo pelo total do momento e aqui passou a dar 100%. Então, olha só. Cliquei no Cláudio, cliquei no Péricles, posso fazer um filtro também por região. Então, eu estou fazendo o Pareto baseado no filtro em que ele está inserido. Aí fica muito mais interessante, aí a gente tem uma dinâmica legal, senão o Pareto não ia funcionar muito bem. Beleza? Então, é isso, pessoal. E agora eu vou dar uma outra dica para vocês aqui. Nós fizemos 3 medidas para fazer isso aqui. Ah, Luiz, mas eu tenho que fazer 3 medidas? Eu queria resolver isso tudo em uma única medida. Eu consigo fazer isso? Consegue. Dica, se você ainda não tem habilidade para fazer isso no DAX, o DAX é um pouco complexo, é um pouquinho mais difícil, faz separado. Eu costumo falar que é muito igual lá no Excel. Você faz no Excel várias colunas para fazer uma fórmula maior, depois você vai agregando essas colunas. Então, pessoal,
eu vou dar uma dica para vocês aí de como vocês podem fazer para conseguir agregar funções. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Estou abrindo um bloco de notas e vou copiar as 3 funções que a gente criou, já vocês vão entender. Então, as 3 medidas, desculpem. Então, coloquei a medida do ranking aqui. Opa, não copiou. Seleciona, Ctrl C, medida do ranking está aqui. Vou pegar a minha medida acumulada. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vou voltar no bloco de notas e vou colar. E vou pegar a minha medida da porcentagem aqui. Vou selecionar a minha medida da porcentagem, Ctrl C também. Volto no bloco de notas, colei. Bom, isso é o que eu fiz para facilitar a nossa vida, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, copiar aqui. E agora a gente vai criar uma nova medida. E aí, essa nova medida, é aí que a gente vai melhorar um pouco melhor essas análises. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Vou chamá-la de Pareto. Opa, clica aqui. Pareto. Vai ser igual. Vou abrir algumas linhas que eu vou precisar. Aqui a gente vai trabalhar com variáveis. Então, a variável, que eu vou chamá-la de ranking. Então, minha variável ranking, deixa eu colocar aqui. Ela vai ser igual ao quê? Vou colocar aquela medida que eu acabei de copiar. Então, olha ela aqui. Deixa eu já levar as 3 medidas para lá para facilitar. Então, vou colar aqui. Então, a minha variável de ranking vai ser exatamente isso aqui. Maravilha! Olha só. A minha variável acumulada, olha só como eu já vou transformar a medida numa variável. Então, a minha variável acumulada, ela vai fazer o cálculo direto para a gente. E aí eu vou colocar aqui o return. Né? Sempre que a gente trabalha com variáveis, a gente precisa fazer isso. E aí, então, eu vou falar para ele o que eu quero fazer. Então, vocês... Olha o que eu estou fazendo. Eu estou somando, fazendo um cálculo aqui em cima, fazendo outro cálculo aqui em cima. Né? Então, quando a gente usa variável, ele faz o cálculo uma vez lá em cima, né? Alguns detalhes mais técnicos de variável. Não vou entrar tanto nesses detalhes. Mas aqui embaixo, aí que vem o ponto. Agora eu vou falar para ele o seguinte. Ô, Pareto, você vai calcular não mais baseado nas medidas lá de cima. Você vai fazer baseado nas medidas daqui. Por exemplo, na medida acumulada, eu vou usar o total, só que em vez de usar a minha medida ranking base, eu vou usar a minha variável ranking, que é essa variável aqui. E aqui embaixo, em vez de usar a minha medida acumulada, eu vou usar essa variável aqui. Então, eu vou colocar acumulada. Então, aqui em cima a medida, aqui embaixo a variável. E aí, o resto eu vou usar o mtotal, normalmente. Poderia até ter criado uma medida, uma variável para isso, mas eu não vejo necessidade. E feito, vou dar um Enter aqui. A nossa medida de Pareto está criada. E aí eu tenho tudo aquilo em um único lugar. Agora eu posso pegar aqui o gráfico. Vou arrastar aqui em linhas para vocês verem que deu o mesmo valor. Então, não preciso mais da porcentagem. Vou tirar a porcentagem aqui. O que eu preciso fazer é transformar a medida Pareto em porcentagem. Pronto, transformado em porcentagem. Só para vocês verem que deu o mesmo resultado. Vou abrir aqui na minha tabela. Vou arrastar a minha coluna Pareto aqui para dentro da tabela. E observem que deu o mesmo valor das 3 medidas separadas. Então, pessoal, essa é uma dica bem legal para você aí construir separado, para você não perder o fio da meada aí no DAX. Depois você junta tudo em uma medida só. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de trabalhar com variáveis assim, muda algumas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, feito isso, fiz o Pareto aqui, posso até deletar as outras medidas se eu quiser e continuar usando só essa medida. Beleza? Então, nessa aula foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estudem bastante medidas. Vou começar a gravar bastante material de medidas também, que eu tenho pouco material no canal e elas são muito importantes. E não esqueça aí de deixar o seu joinha,
comentar o que você achou desse vídeo aí. Se você não é inscrito no canal também, se inscreva, ative o sininho e comente aí o que mais você gostaria de ver no nosso canal. Uma sugestão, alguma coisa, reclamação, qualquer coisa. Então aproveite aqui a área de comentários, tá bom? Até mais!